Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Bidão e todas as terças a gente está aqui para acelerar os resultados da sua empresa por meio do ativo mais importante que você tem, que são as pessoas. Seja bem-vindo, vai chegando, vai chegando. Terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui junto para falar. E hoje a gente vai falar sobre a liderança em todas as áreas da sua vida. Tá joia? Seja bem-vindo, a gente acabou de começar. Vamos falar sobre liderar em todas as áreas da vida. Ontem eu estava em um podcast do meu amigo Saf, Paulo Saf, e a gente falou justamente sobre isso, liderança e gestão de pessoas, tá bom? Depois você volta aí uns stories, vai ter o link lá, você acessa e assiste esse podcast por inteiro. Gente, eu comi um negócio aqui, o trem... Mas vamos seguindo. Convido você também a compartilhar essa live com quem que você acha que pode curtir, pode gostar da live, tá bom? A gente vem falando sobre liderança nas últimas semanas, pessoal. Por quê? Porque a gente está falando sobre influência. E por que eu tô falando sobre isso? Sinceramente, do meu ponto de vista, eu realmente não me incomoda, não aguenta mais ouvir pessoas reclamando da realidade, e de política, e de colaborador, e de sei lá mais quem, do sócio, de colaborador, como se fosse uma grande vítima, uma pessoa que não tem nenhum tipo de influência, nenhum tipo de poder de transformar, de influenciar, de fazer algo diferente nessa realidade, na realidade que vive. Isso é uma mentira. É uma mentira deslavada, uma mentira, sabe, sem vergonha. Que eu quero acabar com isso. Eu quero que a gente fale realmente assim, como as coisas são. Já abrindo assim um parênteses para vocês, eu dou meus treinamentos, né? Dou treinamentos aí para algumas empresas e tudo mais. E foi bem interessante, acho que eu comentei terça-feira passada também, de uma pessoa que virou e falou assim, eu falando, né, sobre a liderança, sobre como lidar com algumas pessoas. E ela falou assim, olha, no mundo real não é assim. Não é bem assim, né? Aí tá, mas mundo real, assim, você tá falando que não é assim comparado a quê? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala algumas coisas para as pessoas, né, do tipo assim, olha, se você fizer assim, você pode vir a ter esses resultados. É importante você fazer dessa forma que você pode ter esses resultados. E as pessoas não acreditam. Existe uma coisa chamada mapa de mundo. Mapa de mundo na PNL é basicamente o seguinte: se você pegar um shopping da sua cidade, um shopping bastante conhecido, e você desenha o mapa dele, uma planta baixa dele, quando você termina de desenhar, você concorda que esse mapa, ele não é o território, ele não é o shopping? Que na verdade esse mapa, ele representa uma estrutura real, né, uma estrutura concreta que é o shopping. Então o shopping é o território e o mapa é uma representação do shopping. Então a representação do shopping não é o shopping. Nós temos mapas de mundo, aquilo que está na nossa mente. Aquilo que está na nossa mente é uma representação da realidade, não é a realidade. Por que é muito importante a gente ter esse conceito claramente nas nossas mentes? Porque quando você representa, você vai lá e começa a desenhar como é o shopping, eu não tenho dúvidas de que você vai se esquecer de alguns elementos. Você pode colocar proporções erradas, você às vezes pode colocar uma distância maior ou menor. Você pode, às vezes, imaginar, poxa, eu tinha certeza que tinha um vaso de planta naquele canto, e aquele vaso nunca esteve ali, na verdade ele estava em outro. Você pode errar o local dos elementos. Vão ter coisas que você vai se esquecer. Vai ter gente que vai virar e vai falar assim, ó, tem uma porta de acesso que você entra aqui e faz assim. Aí você fala, cara, não tem essa porta, não tem essa porta, nunca vi essa porta. Aí quando você chega no território, você vê que tem aquela porta. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua representação nem sempre está correta. Ela pode falhar, você pode não ter todas as informações, você pode se confundir, você pode dar uma proporção, uma ênfase maior em alguns elementos e às vezes outros você simplesmente suprimir, esconder aquilo. E esses elementos podem estar no mapa de uma outra pessoa. Uma outra pessoa pode falar assim, cara, você nunca foi naquele acesso, mas eu conheço aquele acesso e é possível ele vai levar em determinado lugar. Então, no mapa de mundo daquela outra pessoa, existe aquele acesso. E quando você vai lá no território, você fala, cara, não é que tinha mesmo esse acesso? Então, muitas coisas que a gente traz pode não estar no seu mapa de mundo, mas existe no mapa de mundo de alguém que já encontrou aquele acesso, foi lá e teve aquele resultado. E por isso que eu quero que você abra sua mente e se desafie a pelo menos testar
colocar em prática para ver se de fato isso funciona. Antes de simplesmente acreditar naquilo que você já conhece, naquilo que você já experimentou e falar assim, não, as coisas são assim mesmo e ponto. Será que são assim mesmo? Né? Será que são assim mesmo? Quando a gente pega as grandes mentiras da humanidade, são mentiras que são repetidas várias vezes para todos nós. Se você pegar a história do nazismo, o Holocausto, por causa de uma mentira repetida inúmeras vezes de que os judeus eram maus, 6 milhões de judeus foram mortos. Né? Assim, cidades grandes metrópoles têm essa população. Imagina uma grande cidade, eu moro no Distrito Federal. 2 vezes o Distrito Federal, toda a população ser dizimada. Isso é um absurdo. Um absurdo. Mas por quê? Porque foi incutida uma mentira na mente de uma pessoa. Né? De várias pessoas, no caso, de uma nação inteira. Várias mentiras. Então, quantas mentiras são contadas repetidamente e vai entrando no nosso mapa de mundo como se fosse verdade? Muitas pessoas têm vivido muitas mentiras e vão tendo os resultados de acordo com aquela mentira. Porque se eu acredito que um judeu é mau e merece morrer, eu vou agir, né, de forma de um judeu sendo mau e que merece morrer. Eu vou tratar essa pessoa dessa forma. E isso é uma mentira, só que os resultados vão ser reais, eles vão ser concretos. Quantas mentiras hoje você vive e vai gerando essa destruição na sua vida? É isso que eu quero trazer. Por isso que eu tenho falado tanto sobre liderança. Porque pessoas que lideram outras com mentiras tem inúmeras, né? E se você não tiver consciência da realidade, da verdade, e viver essa verdade e começar a influenciar outras pessoas em torno da verdade, a gente vai continuar vivendo mentiras, morte e destruição. E é isso que precisa acabar, porque não adianta nada eu e você reclamar. Reclamar só vai gastar energia e o tempo, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a gente entender qual é a verdade, se desenvolver na nossa liderança, a gente crescer e começar a influenciar pessoas ao nosso redor para viver essa verdade também. Tá joia? Então hoje eu tô começando um pouco diferente, eu tenho uma estrutura, né, de como eu vou conduzindo vocês na live, mas hoje vai ser um pouquinho mais pesado, porque eu quero ir direto ao ponto e a gente falar o que precisa ser dito, tá bom? Primeira coisa, gente, a realidade que a gente vive, ela não é sorte nem azar, dependendo da realidade que você vive, né? Tem gente que fala assim, fulano teve sorte, mas que azar, hein? Não existe isso, sabe? Sorte e azar. A realidade não é sorte nem azar. Direto eu posto aqui algumas coisas da minha vida pessoal, por exemplo, eu indo na academia, e gente, é impressionante a quantidade de pessoas que falam que eu tenho sorte, né? Você tem uma sorte de ter esse corpo, de você não engordar. Você tem uma sorte, você é tão empreendedora, Camila. Eu olho para as pessoas e falo assim, gente, vocês estão subestimando muito tempo de esforço, de dedicação, de estudo, de trabalho, sabe? Não é sorte. As pessoas não estão passando pelo processo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu era a louca da dieta. Toda hora eu aparecia com a dieta, ia testar para ver como é que funcionava no meu corpo, como é que meu corpo respondia. Desde os 15 anos de idade eu faço uma atividade física com regularidade. Tenho, né, sou comedida na minha alimentação. Então não é sorte, né? Eu tive ali a minha carga genética e eu potencializo ela da forma como eu quero. Cada um tem uma carga genética. Cada um nasce com dons, talentos que você pode ou não potencializar. Entende? A realidade que hoje nós vivemos não é sorte nem azar. É fruto, é resultado de ações. Guarda essa primeira máxima aí. A realidade que a gente vive não é sorte nem azar. A segunda é: todos nós podemos influenciar. Todos nós podemos liderar pessoas. Todos. Um bebê que está nascendo hoje, daqui a um tempo, ele pode ser um grande influenciador, né? Você pode, seu filho pode, teu esposo, tua esposa, todo mundo pode. Pode, não significa que vá, tá? Mas parou, voltou. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Se der algum problema de áudio, de internet, vocês me avisem. O que eu quero que você saia daqui? Você, tá na hora, chegou a hora de você assumir a responsabilidade pela realidade ao seu redor. Chegou essa hora. Não dá mais pra ficar reclamando das coisas que acontecem comigo e com você. Não dá mais. Chegou esse tempo, acabou. Não dá mais pra gente ficar reclamando de uma geração Nutella, não dá mais pra gente ficar reclamando de político, não dá mais pra gente ficar reclamando. Isso não vai mudar. A nossa reclamação não vai mudar absolutamente nada. Nada. Sabe? Eu sei que assim, a gente tá vivendo um momento político muito importante, né? O momento das eleições presidenciais, a eleição do executivo.
E você precisa exercer sua cidadania por meio do voto. E algumas pessoas exercem a sua cidadania também buscando influenciar outros a votar no candidato que ela acredita. Tudo bem, cada um tem ali o seu papel, aquilo que acredita que é certo e que é errado. Mas eu não tô falando disso. Eu não tô falando da gente transformar nossa realidade porque a gente vai escolher um governante que vai nos liderar para determinado ponto. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de estar na hora de você começar a agir, a ser ativo, a atuar e depender cada vez menos de líderes políticos. Depender cada vez menos de pessoas que vão ditar as regras do jogo como se você não fosse nenhum agente, você fosse só um espectador diante disso. Você não é um espectador, você não é uma criança, você não é uma pessoa miserável. Você é um agente ativo na sociedade que tem um grande poder de influência se você quiser. Se você quiser. Entende? Não adianta a gente ficar reclamando como espectador se a gente não decide assumir o protagonismo. Se outras pessoas viram protagonistas e agentes da sociedade e a gente fica sentadinho na arquibancada falando dessas pessoas. Por que eu tô falando isso? Como é comum, eu sei que essas lives geralmente são algumas porradinhas e muita gente não gosta de ouvir, mas é muito comum, não sei se você é esse tipo de pessoa, né, se você conhece pessoas assim, mas o que é muito comum? A gente sentar na arquibancada, e aí a gente, no ar-condicionado, na sombra, olhando os jogadores ou os lutadores lá na arena, jogando, né, se digladiando, e a gente fica falando, dá um soco, você devia ter feito isso, você devia ter levantado, você devia ter treinado mais, você devia jogar melhor, você devia ter feito dessa forma. Tá muito ruim a tua performance. Não adianta. Isso não vai mudar nada. É muito fácil para boa parte das pessoas sentar no ar-condicionado, na sombra, tomando um suquinho, tomando água, analisar o trabalho duro de outras pessoas que estão tentando acertar, que estão errando publicamente por estarem expostas, por terem decidido liderar uma transformação. É muito fácil sentar na sombra e ficar dizendo o que os outros devem fazer. É muito fácil. Porque isso não vai custar pra gente nenhum tempo, né? Não vai custar pra gente esforço, energia nenhum. A gente não vai suar, a gente não vai precisar pensar, a gente não vai precisar executar. Eu aconselho muitos empresários, né, tanto do ponto de vista profissional, especialmente algumas pessoas pedem conselhos pessoais. É muito fácil nós aconselharmos a vida de outras pessoas. Porque, primeiro, a gente não está envolvido emocionalmente com aquele desafio. Não mexe com as nossas emoções. A nossa razão, as nossas emoções estão frias. A coisa fica mais clara pra gente, a gente enxerga melhor. Tem coisas que você olha pra outra pessoa e até fala assim, poxa, por que você tá sofrendo tanto? Por que parece tão difícil? Porque não são as nossas emoções que estão ali bagunçando o nosso raciocínio. Não estão ali, às vezes, né, colocando a gente pra baixo. Colocando a energia daquela pessoa pra baixo. Então, por isso que é mais fácil a gente falar sobre a vida da outra pessoa. Até porque também, depois que a gente der o conselho, não é a gente que vai executar a ação daquele conselho. Ah, você precisa acordar mais cedo, acordar 4 horas mais cedo, você precisa fazer isso, você precisa perdoar, você precisa falar, você precisa estudar. Não é a gente que vai gastar, que vai ter alguns sacrifícios. Não é a nossa energia, não é o nosso tempo, não é os nossos prazeres. Entende? E depois, quando a pessoa vai executar, principalmente quando a gente executa algumas coisas pela primeira vez ou tá no início ali, muitas dessas coisas nós vamos errar. E a gente sabe que o erro gera frustração, porque você tinha um alvo a ser alcançado e você não alcança esse alvo. E isso gera uma frustração muito grande nas pessoas, mas não vai ser você que vai lidar com isso, vai ser a pessoa que está executando. Então você entende que quando nós executamos as ações, somos nós que estamos pagando o preço? O preço do tempo, o preço das nossas emoções, o preço do nosso desconforto, o preço da nossa energia, o preço de às vezes a gente poder perder dinheiro no caminho, a gente perder emoções positivas, a gente perder aquelas coisas que a gente gosta de fazer em prol de algo que a gente está se esforçando, de novo? Pois é. Você acha justo mesmo, quando você é a pessoa que está ali ralando, por exemplo, para empreender, para fazer algo dar certo, chega alguém do nada, do zero, não conhece a tua vida, não conhece a tua história, fala que você não é bom o suficiente, fica só te botando para baixo, criticando o que você está fazendo. Você gosta disso? Não, né? Seria muito mais útil se aquela pessoa ela viesse para colaborar de alguma forma. Ó, percebi aqui que você está tendo um problema com isso. Deixa eu te ajudar. Vamos resolver aqui. Eu posso te ajudar? Se você permite, a pessoa vem e contribui. Não é muito mais eficiente? Isso não traz muito mais retorno? Pois é.
Só que muitas vezes somos eu e você que estamos ali na arquibancada dizendo para os outros o que eles deveriam estar fazendo. Entende? A gente é espectador da realidade, sabe? A gente olha assim, por exemplo, para as nossas empresas e tudo mais. E eu vou falar para você que é líder, porque eu sou líder de empresa e eu treino empresários e eu sei exatamente o que eu tô falando. É muito fácil a gente ficar falando para os nossos colaboradores o que eles deveriam fazer quando muitos de nós não estão fazendo. E eu não estou falando de você ser uma pessoa excepcional na execução daquilo que seus colaboradores fazem. Não estou falando se você é dono de um restaurante, ser o melhor pizzaiolo ou atender de uma forma inigualável seus clientes. Não estou falando de você ser um exímio vendedor ou um exímio negociador. Não estou falando disso. De você executar aquilo que seu colaborador deve executar. Não. Eu estou falando que você quer que ele cresça em habilidades que ele ainda não tem, quando você não está disposto em crescer na habilidade de liderança que muitas vezes você não tem. Na sua habilidade de treinar pessoas que às vezes você não tem. Então a gente não tem autoridade para ficar cobrando de pessoas, né, no nosso banquinho, na nossa arquibancada, quando ela está lá se esforçando para fazer alguma coisa e às vezes entregando o máximo que ela tem. E muitas pessoas, o máximo que ela tem é pouco. É muito pequeno. É sim, sabe? E você tá ali na arquibancada dizendo que ela deveria se empenhar mais, ela deveria fazer mais, quando você, na sua área de atuação, não está se empenhando mais e não está fazendo mais. Ou então fica usando aquela desculpa, mas Camila, eu trabalho de 5 da manhã à meia-noite todos os dias, fazendo aquilo que você está habituado a fazer, né? Mas muitas vezes deixando de fazer aquilo que precisa ser feito, que é você se capacitar, é você aprender a delegar, é você sair da frente dos seus colaboradores, é aprender a recrutar e selecionar pessoas melhores. E você não desenvolve nessa habilidade. Fica muito mais fácil responsabilizar uma equipe ruim que você colocou para dentro. Uma equipe errada que você colocou para dentro e que depois não sabe lidar com ela. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente culpar a sociedade inteira das mazelas da sociedade quando a gente não está atuando diretamente nela. É muito mais fácil. Eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas não estão plenamente satisfeitas com a realidade que vivem. Não estão. Agora, o que é que eu e você estamos fazendo para mudar isso? Sentar na arquibancada dizendo onde os outros estão errando, o que eles deveriam estar fazendo? Ou a gente está levantando nosso popô, né, a nossa bunda da cadeira e indo lá fazer o que precisa ser feito? A gente está executando aquilo que a gente deveria falar para os outros que eles deveriam fazer. Né? Então, por isso que essa live ela é um pouco diferente, porque aqui a gente hoje vai ter um papo reto, tá? Eu queria falar diretamente com você a esse respeito. Não adianta, gente. A realidade que a gente vive hoje em todas as esferas da nossa vida não é sorte. Não é sorte. A gente precisa entender que pessoas que têm algum tipo de sucesso na vida não foi sorte. Não foi sorte, sabe? Elas podem ter vindo com mais oportunidades. Sempre vai ter alguém com mais oportunidades e menos oportunidades que eu e você. Sempre, sempre, em cada esfera da nossa vida. Se a gente for segmentar no campo espiritual, teve gente que chegou num lugar maravilhoso, super estruturado, teve gente que chegou num lugar horrível. Se você pegar na questão familiar, vai ter gente que chegou numa família super estruturada, vão ter outros que chegaram numa família, às vezes nem família teve. Se você pegar no campo financeiro, a mesma coisa. Vai ter gente que vai ter aprendido, vai ter vindo com uma mentalidade maravilhosa e vai ter gente que vai ter vindo na mazela. Vai ter gente que vai ter vindo de pais que sempre cuidaram da saúde física, outros que vieram, meu Deus, com problemas. Em todas as áreas da vida. A gente vai ter pessoas melhores e piores do que a gente. Não dá pra igualar, não dá pra comparar. Entendeu? O que dá pra entender é o que eu e você vamos fazer com isso que a gente recebeu. Imagina um jogo de cartas, aí você recebe uma mão, você fala assim, não. Impossível, não dá, eu não vou jogar esse jogo. Por quê? Porque minhas cartas são ruins. Como assim, cara? Ou você joga o jogo ou você tá fora do jogo. Ou você vive a vida ou você tá fora da vida. Não tem meio termo, né? Se você dispôs a estar vivo, viva com as cartas que te deram. E vira esse jogo, aprende a ganhar esse jogo. Sabe? Não tem espaço pra chororô. Você só vai ter desculpa do que você perdeu. Ah, minha carta era ruim. Ah, perdi, minhas cartas eram ruins. Não, você pode ter vindo com as cartas ruins, mas você também pode aprender a jogar o jogo. E dar o seu melhor. E ver até onde você pode avançar, que muitas vezes pode ser um lugar muito melhor do que aquele que você tá hoje. Do que aquele que você tá hoje. Ai, Camila, eu não acredito. Lembra que eu comecei essa live falando sobre o mapa de mundo? Lembra que eu falei? Porque existem muitas pessoas que tiveram cartas horríveis. Horríveis no início da vida. E hoje estão ou chegaram em lugares que muitos aqui não vão chegar. Recebendo cartas melhores da vida. Não tem a ver com isso.
Não vai ser todo mundo que vai começar do mesmo ponto de partida. Não vai. Não vai. A gente precisa ampliar um pouco mais essa mente e parar de dar desculpa. Não é que não tem influência, não é uma mentalidade poliana, nossa, tudo dá certo. Gente, não é um otimismo bobo, infantil. Não é. Mas é uma realidade nua e crua de que a gente precisa enfrentar a vida como ela é. E ponto. Ela é o que ela é, não o que a gente gostaria que ela fosse. O que a gente gostaria que ela fosse, a gente também vai construir. Entendeu? Essa é a grande sacada da vida. Então, não adianta a gente ficar querendo falar para os outros que eles devem fazer. A realidade que a gente vive hoje é fruto, é influência de várias pessoas, vários agentes, vários indivíduos interagindo. Então, vários de nós chegou com as cartas da vida. Cada um aqui chegou com uma carga de como que é a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua estrutura familiar, como você vai lidar com dinheiro, como que você enxerga as carreiras, relacionamentos amorosos, sentimentais, construção de amigos. Cada um aqui chegou num nível diferente. É uma mistureira esse negócio. A gente encontra pontos em comum com algumas pessoas, mas na medida em que a gente aprofunda relacionamento, ninguém é igual a ninguém. Em algumas coisas aquela pessoa vai ser melhor, outras coisas ela vai ser pior que você. Entende? Sempre vai rolar esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Esses vários indivíduos, né, eu, você, uma terceira, uma quarta pessoa, vai se juntando, a gente vai interagindo e a gente vai manifestando aquilo que nós somos, né? Então, por exemplo, poxa, se eu acredito que eu preciso cuidar de mim, né, e é isso, eu preciso cuidar da minha saúde física e eu posso ensinar isso para outras pessoas, eu vou começar a fazer esse tipo de ação. E eu posso ou não influenciar você, eu posso ou não criar esse tipo de ambiente. Se chega uma segunda pessoa e acha, sei lá, que não, que todo mundo que se lasque, sou só eu, e acha que tá ok, por exemplo, ficar tomando as coisas dos outros e vou roubar e tudo mais, ela vai ter uma influência, ela vai começar a agir e interagir aqui na sociedade, a gente vai ter um outro tipo de coisa. Se tem um terceiro indivíduo que fala o seguinte, não, a coisa ela precisa ser justa e eu não vou permitir que pessoas ajam de uma forma injusta, né? O policial do grupo, assim, ele vai lá, ele vai começar a influenciar também, o outro vai querer roubar, ele vai falar assim, não, chega pra lá que aqui você não faz esse negócio. E a gente continua interagindo. E a sociedade é a interação desses atores, desses indivíduos, né? Tem gente que fala assim, as empresas, aí pega uma mega empresa, como se a empresa fosse, sei lá, vamos supor, pega a Apple, assim, como se fosse um prédio caminhando e a Apple faz as coisas. Não! A empresa são pessoas lá dentro que têm ideias, que têm um conjunto de valores, que têm uma visão de onde querem chegar, que vão interagindo, construindo soluções, divulgando essas soluções e manifestando a sua influência daquilo que eles acreditam na sociedade. E eles vão influenciar na sociedade. Então, cada um de nós somos atores que vamos atuando na sociedade. O governo, o Estado, não é o governo, sabe, a instituição, a política. Não é a política. São as pessoas que estão lá dentro, que vão atuando de acordo com seus princípios e valores e influenciando a sociedade. Beleza? O que acontece? Tudo que a gente vive é resultado da ação ou da omissão ou inação de pessoas. Suponha que nesse conjunto de 3 pessoas aqui, eu sou uma pessoa aqui que tô falando de saúde física, tô tentando influenciar, tô chamando a galera pra perto. Aí tem um carinha aqui que não tá nem aí, que tudo é ele sai roubando as coisas. E tem o cara aqui que, né, diz que é o policial que não vai permitir que essa injustiça aconteça. Suponha que esse policial aqui se omita, fala o seguinte, não acha a sociedade boa. E eu não tenho nada a ver com isso, não me manifesto. Pá, e sai dessa ação. Sai aqui desse ecossistema. O que vai acontecer? O cara que rouba, ele vai avançar. Ele vai começar a avançar. Não tem ninguém que impede ele. Ele vai avançar e vai roubar tudo ao redor. Ele vai começar, na medida que ele tiver poder, a menos que alguém comece a o impedir, faça essa interação com ele. Certo? Então, quando nós agimos ou deixamos de agir, por mais que você se omita das coisas, fala assim, não, eu não vou interferir, isso vai ter uma consequência. Se o cara que é policial, ele fala o seguinte, eu não vou agir, isso vai ter uma consequência. Por mais que eu e você falemos assim, eu não tenho nada a ver com isso, isso vai ter consequências. Ponto, gente. Não existem espaços vagos na sociedade, eles serão ocupados. Entende? Eles serão ocupados.
Se o policial, se o cara que é aqui, o ladrão, o doido, que sai roubando tudo de todo mundo, ele decidir não fazer isso, isso vai ter consequências. Vai ter consequências. As nossas ações e as nossas omissões, elas têm consequências. Então não é sorte nem azar. São decisões cotidianas dos indivíduos. São decisões cotidianas minhas e suas. Aquilo que eu e você decidimos fazer ou deixar de fazer vai gerar resultados, vai gerar frutos. A partir do momento que você decide, por exemplo, eu falo muito da saúde física porque é visível, tá? A partir do momento que você decide aprender a cuidar da tua saúde física e toma as atitudes correspondentes, você vai colher os resultados disso. E a partir do momento que você se torna uma pessoa fisicamente legal e começa a influenciar, você tem capacidade de persuadir, de liderar outras pessoas, você persuade outras pessoas, influencia outras pessoas a ter um estilo de vida parecido com o seu, você começa a liderar a transformação da vida dessas pessoas para algo que é positivo, né? Se elas estão ali com problema de saúde física, você consegue liderar elas para uma saúde física melhor, assim como a sua, porque você é autoridade naquele assunto e você conseguiu estabelecer uma influência sobre elas, sabe? Agora imagina você se tem uma pessoa que é ali a bandidona, né? Sou o chefe da boca, né? De fumo aqui. Eu não, a pessoa. Aí tem uma pessoa que fala isso. Aí ele vira e é um cara extremamente carismático, persuasivo, tem um estilo de vida que para outras pessoas é lindo, maravilhoso. E ele estabelece uma influência sobre as pessoas, né? Sobre as crianças, sobre os jovens, e fala que aquilo tudo é lindo, maravilhoso, que ele vai ter uma vida boa, que ele tem que se envolver com aquilo mesmo e tudo mais. Isso vai ter um resultado. Isso é fruto. Sabe? Isso é fruto. Isso é fruto. Então, nada do que a gente vive hoje é um acaso. Nossa, apareceu ali. Ups, apareceu. Não, ups, apareceu. Tem a ver com ação e omissão de pessoas. Então, a realidade que a gente vive não é ups, aconteceu. Ela é resultado das nossas ações e das nossas inações. Tá? Eu quero que você tenha muita clareza disso, para parar de uma vez por todas falar que as pessoas têm sorte, gente. Não é sorte. Não é sorte. Existem alguns acasos assim que acontecem, algumas oportunidades que vão aparecendo. Tem um movimento que a gente não tem controle. Mas eu e você só vamos poder aproveitar essas oportunidades se nós estivermos preparados para elas. Não adianta, até você viver uma vida de uma oportunidade, uma sorte que apareceu, você também precisa ter ação em relação a isso, sabe? Não adianta, assim, sei lá, aparece uma oportunidade de emprego incrível, maravilhosa, mas você não se capacitou para aquilo. Perdeu. Outra pessoa que estava estudando, trabalhando, foi lá e aproveitou. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Então, é a nossa ação e a nossa omissão que gera os frutos e resultados. Tá? E aí, por que eu tô falando isso? Isso serve para você, isso serve para sua família, isso serve para sua empresa, isso serve para o governo, isso serve para a sociedade. Essa mentalidade nossa de nós podermos agir ou não agir em determinadas esferas da nossa vida serve para todas as áreas da nossa vida, tá bom? E a pior cultura hoje que eu entendo e que eu trabalho ativamente para acabar com ela é a cultura de que nós somos dependentes de algumas pessoas, ou de alguma estrutura, ou de alguma instituição, sabe? Isso é pernicioso, isso é maléfico, isso não traz benefícios. Não é que eu e você somos ilhas isoladas e a gente não precisa de ninguém, tipo, eu sou uma mulher empoderada. Não é isso que eu tô falando, sabe? Nós somos interdependentes, nós não somos ilhas isoladas. Hoje a gente vive uma estrutura, nós somos um organismo. Sabe? É mais ou menos, por exemplo, é como se fosse um corpo. E você é uma parte desse corpo, você é a mão. A mão, ela tem autonomia para pegar, para apontar, para abanar, para fazer as coisas. Ela não precisa necessariamente do pé para ela fazer isso, entende? Não precisa. No entanto, ela precisa estar conectada ao corpo para que ela receba todos os nutrientes, para que ela funcione, para que ela viva. Porque se ela for cortada do corpo, ela vai apodrecer e não vai prestar mais. Então, nós temos interdependência. Nós estamos conectados a um organismo, conectados a um corpo. Nós precisamos um dos outros nesse sentido. Mas não para tudo. Não para tudo. Ah, essa mão só funciona se alguém levantar ela. Ah, essa mão, esse dedo só aponta se usar um outro dedo, sabe? Não é isso. Ah, essa mão ela só se limpa se alguém vier e jogar aguinha nela. Não
Não é isso. A grande questão hoje que tem sido criada é colocar pessoas como pessoas infantis e miseráveis, sabe? Isso é extremamente pernicioso. E às vezes a gente fica pensando nessa mentalidade só para as pessoas que são miseráveis, estão lá nas favelas mendigando. Não, não, não. Isso acontece com muitos de nós também. Quando a gente acha que a nossa empresa, o resultado da nossa empresa, o resultado que a gente vai ter na nossa vida, fica dependendo sempre de governo, ou do sócio, ou só dos colaboradores, ou só do mercado. Quando você tem essa mentalidade, você se coloca na dependência debaixo de governo, mercados, colaboradores, clientes. Você é menor do que tudo isso. Como se você não tivesse nenhum grau de influência e poder sobre essas coisas. Como se você não pudesse ser um agente ativo de transformação disso e colocar a coisa do jeito que você quer. Não é que não tenha influência, veja bem. Não é que não venha fazer pressão, não é que não cria adversidade. Isso cria, isso acontece. Mas eu e você não somos vítimas de tudo isso e a gente vai ficar morrendo o tempo todo como se a gente fosse uma criança ou um miserável. Porque nós não somos. Nós não somos. Você não é, eu não sou, nós não somos. Nós não somos. Nós só seremos se a gente permitir ficar nessa situação e agindo como pessoas pequenas. Mas eu e você podemos crescer. Crescer no nosso grau de influência, no nosso conhecimento, nas nossas habilidades. Tudo isso é treinável. Tudo isso é treinável. Quando você vê pessoas que são ali, têm deficiência física, fazendo coisas que pessoas que têm a saúde perfeita não fazem, você entende que algumas coisas são muito mais possíveis. Mas muito mais possíveis. Do que aquilo que a gente verdadeiramente acredita, daquilo que tem no nosso mapa de mundo. Então, esse mapa de mundo nosso, ele precisa ser enriquecido. Enriquecido. A gente precisa buscar mais informações, mais conhecimento, conhecer algumas verdades e começar a praticar para a gente experimentar a verdade tal qual ela é, ao invés daquilo que nos ensinaram ou nos contaram sobre. Então, a pior cultura é a de colocar a gente como dependente. Na cultura brasileira, se você for comparar a cultura norte-americana e a brasileira, a norte-americana, você vê, até nos filmes, você vê o jovem que está na faculdade, enquanto isso ele fica lá servindo como garçom nos lugares, ele arruma emprego de vendedor, eles fazem um monte de coisa. E isso não é um demérito para ninguém. Sabe, isso é normal, isso é, inclusive, incentivado. Se você vai no Japão, as crianças japonesas, nas escolas, desde a base, depois que elas mesmas servem as refeições delas, umas para as outras, as mais velhas para as mais novas, e eles vão colocando em grau de capacidade. As mais velhas limpam coisas que as pequenininhas não dão conta, etc. E depois que eles terminam as refeições, eles que lavam tudo, eles guardam tudo, eles limpam o chão, limpam a cozinha, são eles que fazem. Isso não é demérito nenhum. Na cultura brasileira, além da gente não ter isso, em alguns casos, né, conhecendo algumas escolas, alguns educadores, por exemplo, se um filho faz alguma coisa que é errada, às vezes o pai vai lá e fala assim, com quem você acha que você está falando? Não se fala assim com meu filho, ele não pode ser disciplinado. Ou então, sei lá, as crianças não fazem nada, né? Estão sempre sendo servidas. Tanto é que a gente tem uma cultura de que quer reduzir a quantidade de filhos que se tem, porque você precisa, para criar filho hoje, você precisa de muito dinheiro, né? O filho, ele é um peso. O filho, ele é um custo. Ele não é um agente ativo dentro de uma família para contribuir para que aquela família cresça, como era no passado, né? A gente fazia o pessoal fazia filho, as famílias faziam filhos e os filhos se tornavam agentes de contribuir para o crescimento daquela família. Por isso que as famílias eram numerosas e elas cresciam e se fortaleciam. Hoje não, o filho ele é servido, servido, servido. Então a gente cria uma cultura de ficar servindo o tempo todo as pessoas e em algum momento a gente quer que eles cresçam como adultos, passem a servir os outros assim do nada. Sabe? Não, agora você tem que ter uma consciência que você tem que servir os outros, você é responsável pelo ambiente que você tá, que você não é um reizinho, um imperadorzinho, uma princesinha, uma rainha na sociedade, que você só é servido, que você é um agente ativo que precisa contribuir para a transformação da realidade. Não. É muito louco, né? A gente reclama da geração Nutella, mas quem criou a geração Nutella foi essa geração, que não ensinou a criança a se lascar, que não ensinou as crianças a fazerem o que precisava ser feito, que não ensinou a ser responsável, não ensinou. E aí depois de adulto quer que aprenda, que seja um download divino, baixe da nuvem essa informação e ela começa a praticar do nada? Gente, nós somos criaturas de hábitos. Nós fazemos aquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nós habitualmente, né, desde criança a gente foi lá fazendo e a gente só continua adulto. Entendeu? Se você foi habituado a escovar os dentes todos os dias, o dia que você não escova você acha estranho. Né? Então você faz aquilo que é habitual. Então a gente tem criado uma cultura de reizinhos e rainhas que tem que ser servido o tempo todo e depois quer que essas pessoas sejam agentes ativos de transformação.
E a pior cultura, porque depois de velho, as pessoas ficam achando que alguém tem sempre que estar servindo elas, satisfazendo os desejos delas. E que quando elas não têm esses desejos satisfeitos, algo está errado, a sociedade deve algo a elas. Não, não. Ninguém deve nada para mim e para você. Nós somos agentes ativos, nós temos que contribuir muito mais. A nossa responsabilidade sobre a sociedade ela é real. A gente tem que terminar de... A rua tá suja, você vê o tsunami no Japão. Cara, ninguém ficou esperando o governo ir lá resolver as coisas. Eles foram lá e limparam. Eles. É uma coisa que pra gente parece louca, mas é louco ao jeito que a gente tá vivendo. Louco é isso. A gente não influenciar, a gente não tomar as rédeas da situação, a gente ficar esperando o papaizinho governo, papaizinho presidente, papaizinho prefeito, papaizinho sócio, papaizinho alguém resolva os nossos problemas. Isso não vai acontecer, isso não vai rolar. Você quer mesmo que a sua vida só tenha os resultados positivos se alguém fizer isso por você? Sério? Sério mesmo? Sabe? Até quando isso? Até quando? Então eu tô fazendo aqui uma chamada pra gente que quer transformar a realidade. Ao invés de ficar reclamando, ir lá e faz alguma coisa. Levanta e faz. E se der errado, pelo menos você é o cara que tá lá no... digladiando, lutando contra os problemas. E se alguém da arquibancada, no seu ar-condicionado, na sua sombra, tomando um refresco, vier falar alguma coisa, você só fala assim, então vem você e faz melhor. Vem você, tá convidadíssimo a entrar na arena conosco e nos ajudar. Ao invés de ficar aí sentadinho falando o que eu devia ou não devia estar fazendo. Porque é fácil falar, quero ver fazer. É ou não é verdade? Então o meu convite para você é isso, para você liderar nas áreas da sua vida. Liderar na transformação da sociedade, pra gente parar de reclamar. Não adianta, não vai mudar nada. Só vai ser uma pessoa chata, deprimindo todo mundo ao redor. Entendeu? É isso que acontece, um bando de gente chata, reclamando, brigando entre família por causa de política. Gente, que coisa estúpida. Sabe? Isso não resolve o problema. Não vai resolver o problema. Inclusive, o que nos conecta, o que a gente tem de coisas que nos aproximam são tão maiores do que política, e a gente pode fazer tão mais juntos quando a gente decide tomar uma atitude lá e resolver o problema do que ficar falando sobre isso e debatendo e perdendo a amizade e separando eternamente. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E é o seguinte... Não existem espaços vagos na sociedade. Se eu e você não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar. E a gente não vai poder reclamar das pessoas que ocuparam. Das pessoas que exerceram mais influência do que eu e você. Não pode. Sabe por quê? Porque nós decidimos, era um espaço nosso, mas nós decidimos deixá-lo vago. Nós decidimos que outra pessoa poderia ocupá-lo. A partir do momento que a gente decide, por exemplo, vou pegar uma estrutura familiar. A partir do momento que você pegar um pai e uma mãe que não decide ser pai e mãe e influenciar sobre os filhos, vai ser TV, vai ser amigo, vai ser traficante, vai ser escola, vai ser tio, vai ser qualquer pessoa que vai ocupar o lugar de influência sobre o seu filho. Porque você deixou esse espaço vago, você se omitiu. E ninguém tem nada a ver com isso, foi uma decisão sua. Camila, mas é uma competição ferrenha. Se você está se esforçando, trabalhando, aprendendo, conhecendo, show de bola. Você está na arena fazendo a sua parte, buscando crescer, buscando influenciar, buscando ensinar. Você está fazendo. Ponto. Ponto. Que a gente pode querer aqui te ajudar. Eu não, porque eu não sou mãe. Por enquanto, só sou filha. Eu posso falar da perspectiva de filho, como foi a minha criação. Mas outras mães, outras pessoas, outros pais que tiveram coisas positivas podem vir te ensinar. Falar assim, cara, eu sei que você está tentando isso, tenta por esse lado, faz assim que vai dar mais certo. Vem cá que eu vou te ajudar, vai em tal terapeuta, bota nessa atividade, vamos fazer... É isso que a gente faz, aí a gente vai contribuindo, entendeu? Mas quando você se omite, outras pessoas ocupam aquele espaço, amigo, você se omitiu. A partir do momento que a gente fala que o problema da sociedade não é nosso, ele não passa a ser nosso e alguém vai querer resolver. Você tá gostando do jeito que tá sendo resolvido? Tá gostando? Se não tá gostando, ok. Você abriu esse espaço e deixou outra pessoa cuidar daquilo. Aceita agora. Não adianta ficar na arquibancada com ar-condicionado, tomando suquinho, falando que os outros deveriam estar fazendo. Não adianta. Não vai resolver o problema, sabe? Esse espaço vai ser ocupado por alguém. Gente, governo não tem que carregar a gente, sociedade não tem que carregar a gente, ninguém vai ter que carregar a gente. Nós precisamos, como adultos, aprender a caminhar com as próprias pernas. Nós precisamos ter autonomia de criação, da gente conseguir se sustentar, mais do que isso, na medida em que a gente cresce, ajudar outras pessoas e cada vez mais aumentar o nosso grau de influência.
sabe? Quando a gente permite que outras pessoas ocupem esses espaços, a nossa vida, os nossos resultados ao nosso redor, quando a gente sai dessa zona de influência, é ter a nossa vida guiada pelos desejos e vontades de outras pessoas, sabe? Por isso que, assim, eu até falo que assim, a coisa da liberdade individual, ela é muito importante. A gente precisa ter autonomia sobre como a gente vai governar as nossas próprias vidas, sabe? O Estado, ele precisa de limitação? Sim. Ele precisa de limite? Sim. Claro que precisa. Claro que precisa. Porque o Estado não é o Estado, uma entidade sem forma que vem e fala, façam isso. Claro que não. É um conjunto de pessoas. Algumas pessoas, você já pensou algumas pessoas terem esse grau de influência como se fosse o papaizinho ou a mamãezinha de uma população inteira, de milhões de pessoas, determinando que você vai viver desse jeito que eu tô mandando? Não. Não. Só que ele só consegue, o Estado só vai conseguindo ter mais autoridade para fazer isso porque as pessoas se omitem, porque as pessoas se colocam como dependentes de um papaizinho que vai cuidar delas. Então, a gente tem, esse chamado aqui é de criação de autonomia e do seu crescimento, enquanto líder, enquanto pessoa que exerce sua zona de influência, que exerce. E que se algumas dessas pessoas querem exercer esse tipo de coisa contra você, você tem autonomia e autoridade para dizer não. Não aceito, não quero. Sabe? Quando a gente se omite nesses espaços, no exemplo que eu dei aqui de 3 pessoas, eu aqui viajando na minha área de saúde, um cara que tá roubando e o policial, se esse policial se omite e esse cara aqui vai avançando, o ladrão ele vai avançando, essa pessoa ela vai consumindo a sociedade, sabe? Ela vai avançando na sociedade porque a gente não ocupa o espaço dela, falar pra ela não, não. Se a gente não diz não para aquilo que é mal, ele vai avançar. E sabe o que eu e você vamos fazer? Nos calar, porque a gente permitiu, porque a gente não ocupou os espaços. Fomos nós que não ocupamos. Ah, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa de caráter, sabe? Acho que assim, cuidar daquilo que é nosso, né? Então você enquanto indivíduo, primeira coisa, uma sustentação enquanto indivíduo, porque uma pessoa doente é muito difícil ajudar uma outra pessoa. Se eu tô com dificuldade de andar, para ajudar uma outra pessoa a andar, é mais desafiador. É melhor uma pessoa saudável fazer isso, correto? Então a gente precisa trabalhar a gente. Na medida em que a gente fortalece, a gente vai conseguindo carregar mais pessoas, ajudar a levantar mais pessoas. Beleza? Você vai aumentando a sua zona de influência, vai ali para sua família, o seu núcleo familiar. Aqueles que você, né, que não existe uma relação, tipo assim, é igual eu falo, nos treinamentos para dentro de empresa, eu faço as pessoas repetirem muitas vezes. Você não é mãe do seu colaborador, você não é pai do seu colaborador. Por quê? Porque filho a gente não demite. Você tirou 4 na prova, está demitido, né? A gente não faz isso. Porque não é uma relação monetária, é uma relação de amor. Independente da troca, a gente dá. Então, essas pessoas nós vamos ajudando a formar, a crescer, a terem autonomia para que elas também se tornem adultos saudáveis, tenham autonomia e vão perpetuando esses valores. Essas coisas boas que vão ajudar a sociedade a ser um lugar melhor para todo mundo crescer. Tanto para elas, quanto para as pessoas ao redor. E aí você vai aumentando sua zona de influência. Para os seus amigos, no seu trabalho, né? Todas as suas áreas de influência. Você vai aumentando isso em outras regiões até a sociedade. Então é um transbordo daquilo que você já é para as outras áreas. A gente vai fazendo isso. Só que, se eu decido, como tem gente que fica ali só no núcleo familiar, só aquele trenzinho, né? Tem gente que nem a família cuida só de si, meu amigo, esse espaço vai ser ocupado por alguém. Dá influência sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sociedade. Vai ser ocupado por alguém. E aí, se você não ocupa, essa pessoa que mau caráter, ela vai começar a expandir. E ela vai expandindo, até que um dia vai chegar até você. Então, é como eu falei até ontem no podcast. Eu falei assim, olha, quando a gente fala sobre a sociedade, por exemplo, se você tem pessoas miseráveis, se você tem pessoas violentas, se você tem violência na sociedade, isso vai afetar a nossa empresa. Vai. As ruas vão ficar mais inseguras, a gente vai precisar colocar muito mais dispositivos de segurança nas nossas lojas, nós vamos ter que fazer seguro.
A gente pode ser roubado e aí a gente vai ter que arcar com os prejuízos. Os nossos colaboradores vão ter problemas para chegar até o trabalho. Enfim, vai ter uma série de fatores. Se você tem muitas pessoas miseráveis, a sociedade como um todo vai ter que se juntar para poder custear a vida dessas pessoas para elas não morrerem. Então vem as medidas assistencialistas, as bolsas, por exemplo, né? Então, os impostos vão ter que aumentar para custear essas bolsas. Os impostos sobre as empresas vão fazer isso. Quando a gente tem impostos aumentados sobre a nossa empresa, a gente tem que aumentar o preço dos nossos produtos para repassar, porque senão a gente não paga todas as contas. O nome disso é inflação. Fica tudo mais caro para a sociedade. A gente pode ter perda de clientes nesse processo aí também. São inúmeros fatores daquilo que acontece na sociedade que afetam a nossa empresa. Inúmeros. Agora, o que eu até falei para o Paulo, né, para o Paulinho, falei, olha, esses são alguns motivos que eu trago para trazer a consciência do que acontece, que a sociedade, aquilo que está acontecendo, que a gente, teoricamente, não tem nenhum grau de influência, vai influenciar a gente sim. Mas se tem uma pessoa que está morrendo de fome, está comendo lixo, uma pessoa que está doente sem hospital, isso sozinho não te incomoda? Deveria incomodar a mim e a você, né? Mas por que muitas pessoas não incomodam? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu me comporto como uma criancinha dentro de uma casa que as pessoas precisam me servir o tempo inteiro. Como uma criancinha, tem que me colocar numa escola boa, eles têm que me colocar numa escola boa, tem que me dar comida boa, tem que me entregar comida, a roupa passada e lavada. Eu quero meu quarto arrumado, eu quero. E eu não tenho nada a ver com o funcionamento dessa casa, eu não tenho que contribuir com as tarefas, eu não tenho que contribuir com dinheiro, eu não tenho que contribuir com nada. Porque as pessoas não foram ensinadas a fazer isso. Não precisam contribuir. E isso é uma mentira. Porque se todo mundo, alguém tiver que contribuir com ela, os poucos, que cada vez menos forem contribuir, não vão conseguir sustentar uma família de parasitas. Uma sociedade parasita. Uma sociedade parasita. E não adianta eu e você reclamarmos de uma sociedade parasita se nós somos parasitas. Ai, que a nossa sociedade, o povo ama falar mal do Brasil, né? Ai, que a cultura brasileira é assim. Mano, a cultura brasileira é o modus operandi, a forma das pessoas se comportarem. Você se comporta diferente? Sim. O quanto você tem influenciado pessoas para se comportarem diferente? Ou você só tá falando mal delas? Não adianta de nada, sabe? Primeira coisa é, você é uma pessoa que se comporta diferente? Você é uma pessoa que implanta essa cultura na sua casa e em todos os lugares onde você está? Primeiro ponto, porque boa parte das vezes não faço, né? Aí a cultura brasileira se aplica a você. E muitas vezes, gente, é uma mentira. São essas falácias que ficam falando da cultura brasileira. Porque um monte de gente fala tão mal da cultura brasileira, mas quando você olha a vida da pessoa, ela não é assim. Será que todo mundo mesmo é assim? Será que todo mundo mesmo é assim? Eu sei que tem muito, eu conheço assim, né? Não é, de novo, uma coisa poliana. Todos nós temos problemas, todos nós. Eu tenho muitos problemas, você tem muitos problemas. Mas será que a gente é tão podre assim? Não é. Tem muita gente séria, muita gente boa, muita gente que faz a diferença. Muita, muita. E isso a gente precisa propagar e ensinar as pessoas. Porque o que está de errado a gente já sabe, basta ligar a TV para saber. Agora as pessoas precisam entender o que é bom, a sua influência positiva sobre a sociedade. Entende? Então a gente não pode permitir se colocar numa zona de ser dependente de outras pessoas, porque senão o mal vai vir e vai começar a querer exercer as vontades, os desejos, as loucuras deles. Você já teve chefe louco? Você já teve líder maluco, assim, que fica pedindo uns negócios nada a ver? Uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, tudo é ela e é o jeito dela, e só tem que ser o jeito dela, só cabe ela. Já viu pessoa assim? Ser liderado por pessoa assim? É uma droga. É uma droga conviver com pessoas assim. É horrível. São pessoas parasitas, egoístas, egocêntricas, com um alto nível de influência. Porque eu e você permitimos. Porque a gente não estabeleceu nossa posição na sociedade. É só isso. É só isso. Não adianta. A gente precisa exercer a nossa liberdade individual. Não, não quero. E dizer não. Não. Não, você não vai. Não, não quero. Não, não permito. Não. Não. Seu grau de influência vai até aqui. Após isso, a resposta é não. Sabe? Gente, não adianta a gente reclamar. Agora é o seguinte. Não adianta a gente ficar só falando
também, né? Ai, porque a sociedade devia ser assim, a cultura brasileira devia ser diferente, porque a gente precisa fazer dessa forma, se a gente não tiver coerência com as nossas atitudes. Que é a coisa da menina que fala assim, ai, a cultura brasileira é assim. Não adianta. Precisamos ser coerentes na nossa atitude. Tem algumas coisas relacionadas a isso que são muito importantes, que eu quero trazer para você. O que pode acontecer? Vamos supor, eu já presenciei de pertinho uma pessoa que, cara, dentro de casa era terrível, assim, um péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. Mas ele ajudava tantas pessoas fora e ajudava naquilo que elas necessitavam financeiramente, necessitavam em termos de ajuda médica, sabe? Ajudava de diversas formas, mas em casa ele não ajudava. É possível eu e você influenciarmos outras pessoas e não sermos coerentes? Não exercermos aquilo que nós praticamos? Muito possível. Eu vi uma vez uma charge muito real de mulheres que falam de empoderamento feminino, de protagonismo feminino, de ajudar outras mulheres, mas quando chegam em casa tratam mal a mãe, botam ela de empregada, né? São pequenas rainhazinhas, princesazinhas dentro de casa. E elas ajudavam essas outras mulheres, de fato, a assumirem protagonismo, de terem, né, terem uma influência maior, assumir o poder sobre a própria vida. E não praticavam isso em casa. O que acontece? A palavra, quando ela é verdadeira, quando ela é real, quando ela funciona, você pode falar, pode ensinar outra pessoa, essa pessoa vai botar em prática e vai colher os resultados dessa verdade. Por isso que a gente precisa conhecer a verdade. Isso é real. Por isso que você vai ver pessoas que exercem influência política, influência religiosa, influência empresarial, influência de qualquer forma, qualquer tipo de liderança, que às vezes você vai investigar na vida, não é bem aquilo que ela prega. Você vai ver isso. Mas ela consegue ajudar muitas pessoas, porque a palavra, ela é real, ela funciona. Nessas horas, eu quero que você se lembre o seguinte: é muito importante eu e você termos coerência. Da gente praticar aquilo que a gente vive. Muito importante. Porque daí que vem mais do que essa liderança, mas vem a autoridade. Não são palavras vazias de nosso comportamento, mas os nossos comportamentos, essas palavras são recheadas. Elas são sustentadas em um comportamento coerente. É quando a gente realmente possui autoridade para falar. O que acontece? Não conheço, sinceramente, pessoalmente, não conheço uma pessoa 100% coerente entre o que fala e o que faz. E eu me incluo nessas pessoas. Algumas coisas eu falo pra vocês falando pra mim mesma. Camila, lembre-se de praticar nisso, porque também é uma das minhas dificuldades, também é um dos meus desafios. Quando isso acontece com você e acontece comigo, tem uma coisa que a gente costuma chamar de síndrome do impostor. Não é uma síndrome, mas foi nomeado desse jeito. Síndrome, ela, para ser síndrome, tem algumas características psicológicas lá. Não é uma síndrome, mas a gente chama de síndrome do impostor. Que é quando a gente fala, mas a gente se sente um impostor. Mentira, eu não sou tão capaz, eu não pratico tudo isso, eu não faço isso. O que é importante para você não se sabotar na sua influência por causa disso? Lembre-se do seguinte: é importante, você ser honesto com as pessoas, sabe? É importante, a gente acha que às vezes o líder é aquela pessoa implacável, invulnerável, não cai nunca, não erra nunca. Já desmistifica esse negócio logo. Eu sou falho, eu tenho problemas com isso, mas eu sei que é o jeito certo. E eu estou indo em busca de alcançar isso. Posso não ser o maior influenciador nisso, em termos de prática. Talvez tenham pessoas melhores que possam nos ajudar, me ensinar nisso também. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque ela é verdade. Fale a verdade e pratique. Não se omita, não cale a verdade só porque você ainda não pratica. Fale a verdade e pratique. Isso ajuda, inclusive, eu e você a exercermos uma coisa chamada misericórdia e compaixão com as pessoas. Porque algumas coisas, por exemplo, podem não ser uma dificuldade para você, mas são grandes dificuldades para outras pessoas. Ao invés de você chegar lá humilhando a pessoa, pisando na cabeça dela, seu nada, seu meleca, seu isso, seu aquilo, você não presta para nada, seu isso. Não. Aí a gente se lembra que a gente também é imperfeito, que a gente também tem dificuldade, que nas nossas dificuldades nós não gostaríamos de ser tratados daquela forma.
que mais que uma pessoa nos humilhar, a gente gostaria de uma pessoa que nos ajudasse a superar aquele desafio. Então eu acho Deus muito sábio nisso, em permitir a gente com as nossas fraquezas, para que a gente exerça misericórdia. Para que a gente saiba que a gente também é miserável em alguns aspectos e precisa da ajuda de outras pessoas, tá bom? Então, primeira coisa é você lembrar disso em você. Você tem dificuldades também, expresse. Você não precisa rasgar todos os seus defeitos, suas falhas, mostrar seu sangue, suas feridas, até porque muitas pessoas não vão saber lidar com isso e ao invés de te ajudar, vão te atrapalhar. Você não precisa fazer isso. Mas você pode sim falar, olha, eu tenho dificuldades em relação a isso. Tá? Então a gente vai descobrir juntos o caminho, tem algumas pessoas que podem nos ajudar, alguns caminhos eu já sei, já estou praticando e na medida que eu tenho resultados eu vou passando para vocês. E eu vou ensinando a vocês também. Então tenha isso com clareza, seja sincero, seja transparente. Segunda coisa que é muito importante, uma pessoa, o caráter de uma pessoa é o que ela é habitualmente, não o que ela é ocasionalmente. Por exemplo, uma pessoa que é verdadeira, ela fala a verdade, ela age em verdade, ela faz as coisas em verdade. Ela é verdadeira. Pode acontecer de uma situação que ela mentiu. Ela mentiu. Se você for uma pessoa perfeccionista que acha que precisa falar, né? Eu nunca mais posso falar sobre verdade porque eu menti. Não. Habitualmente, o seu caráter é de uma pessoa verdadeira e você falhou. Teve uma ocasião que você falhou. E que se você se arrepende e fala, não quero mais isso pra minha vida, vai lá e faz diferente, beleza, você falhou, você vai lá, expressa com uma pessoa de confiança e tal, não sei, você vai ter o seu caminho, a sua estratégia pra botar isso em prática. Mas você vai lá e faz. Agora, não adianta você falar com uma pessoa verdadeira, que você é uma pessoa isso, que você é uma pessoa aquilo, se habitualmente você está mentindo. Se habitualmente você age em mentira, se habitualmente você fala mentira, se você age em mentira, se você faz uma coisa, você fala uma coisa, mas está fazendo outra o tempo todo. Então você não é o que você fala, você é o que você faz, habitualmente. A síndrome do impostor, ela está relacionada a isso, que nenhum de nós é perfeito. E a gente entende, na medida em que a gente se aprofunda num determinado assunto, que existe muito mais aquele assunto. E que quanto mais a gente aprende, mais um universo totalmente novo se abre na nossa frente. A gente fala, caramba, como é que eu sou autoridade se eu não sei esse tanto de coisa ainda? Na verdade, você tem coisas que muitas pessoas ainda não têm e que precisam. Então, você pode sim influenciar essas pessoas. E caso você não esteja ainda praticando aquilo, pode ser sincero em falar, a verdade é essa, eu também tenho desafios, mas estou liderando essa transformação, tanto na minha vida e quem quiser ir comigo. Beleza? Então, essa é a síndrome do impostor que pode tentar te bloquear, pode tentar te impedir na sua zona de influência. E aí tem gente que fala assim, cara, mas tem gente que nasceu líder, né? Tem gente que cara, desde pequeno ia lá com os amigos, liderava as brincadeiras, abre empresa com facilidade, comunica com os outros com facilidade e tal. Gente, todos nós nascemos com um conjunto de habilidades. Todos nós, alguns com habilidade mais envolvida, outras menos e tal. Mas não existe habilidade que vai, assim, ser plenamente desenvolvida sem esforço e dedicação. Não existe. Você pega o Cristiano Ronaldo, outra coisa que eu falei ontem no podcast, ainda fui corrigida e eu, caramba, não tinha percebido dessa forma. Ele fala que ele não é um cara talentoso, mas ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele não é um cara talentoso, mas é um cara extremamente esforçado, dedicado no seu treino, né? Se você pegar Michael Jordan, tem uma frase famosa que ele fala de quantas 1000 cestas ele errou, quantas 1000 partidas ele perdeu, várias coisas ele errou, falhou, não deu certo. Mas justamente por causa disso, ele é o melhor jogador do mundo, né? Na época que ele colocou essa declaração. Por quê? Porque ele treinou mais. E quanto mais você treina, quanto mais você tentar acertar, mais vezes você vai errar. Só que você vai errar muito mais que um monte de pessoas, mas você também vai acertar muito mais que um monte de pessoas. Porque você vai se tornando bom naquilo que você está praticando. Entende? Quando você vai aprender a dirigir, você fica 5 horas lá pensando em engatar a marcha, mas tem que pisar na embreagem, aí na hora que vai passar a marcha, você tem que pisar de novo e soltar, né? Você vai fazendo um negócio aí, meu Deus, tem que dar seta ainda e olhar pro retrovisor, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Quando você tá aprendendo a dirigir, você fala, isso aqui eu vou bater esse carro, né? Com o tempo, você nem vê o que você está fazendo, de tantas vezes que você praticou e foi se tornando bom naquilo. A habilidade da liderança é a mesma coisa. Se você acha que hoje você não pode ter influência sobre as suas pessoas, é uma mentira. Isso é uma mentira. Dentro do seu mapa de mundo, está lá escrito, não posso. É uma mentira. Você pode sim influenciar pessoas. E a primeira pessoa que você precisa influenciar é a si mesmo.
É assim mesmo. Aquele dia que você não tá afim de levantar em determinado horário, mas você vai lá e se convence. Você fala assim, vai sim. E você vai e levanta. Parabéns pra você. Você se liderou. A autoliderança. E eu te asseguro que a melhor liderança que você pode exercer é sobre si mesmo. Tá? Sobre si mesmo. Quando você exerce uma liderança sobre você, é bem desafiador alguém te derrubar. Bem desafiador. E aí você começa a inspirar pessoas a serem como você. Que de fato é a liderança verdadeira. Tá bom? Então, quando você começa a fazer isso, V. Rock é o ex-CEO da Visa. E ele, foi um parêntese que eu abri, tá? O que esse cara fez? Ele escreveu cartas para os maiores líderes do mundo, perguntando como que eles desenvolviam, qual era o aspecto mais importante da liderança. E saiu recebendo as respostas. Com essas respostas, ele chegou à conclusão que os grandes líderes passam mais de 50% do tempo deles, olha só. Então, os caras, quando são líderes, eles usam tempo e uma dedicação e um esforço focado e consciente em fazer aquilo dar certo. Então, mais de 50% do tempo, ou seja, mais da metade do tempo, desenvolvendo a autoliderança. A liderança de si mesmo. A influência sobre você mesmo. Poxa, quero fazer dieta, como ou não como? Quero começar atividade física, faço ou não faço? Quero tratar melhor as pessoas, trato ou não trato? Todo esse processo de autoliderança, os maiores líderes do mundo passam mais de 50% do tempo desenvolvendo a si mesmos, né? Influenciando a si mesmos. Porque a gente entende que quando a gente faz isso, é muito mais fácil você liderar, trazer pessoas para perto de você, para quererem estar, né, serem pessoas como você é, terem os resultados que você tem e conduzir elas para um lugar melhor. Porque elas vão acreditar em você, elas vão confiar em você. Entende? Então, é uma habilidade absolutamente treinável. Você pode, invista nisso. Exerça a sua zona de influência para mudar a realidade da sua vida em todas as esferas da sua vida. Seja na sua esfera familiar, seja na sua esfera financeira, seja na sua esfera profissional, seja na sua zona de influência em qualquer área, nos seus amigos, na sociedade de uma forma geral, né? E ainda tem gente que vira e fala assim, ai, mas meus funcionários, eles reclamam que a vida é difícil, que falta dinheiro, e se a gente dá feedback para eles, eles não aceitam e tudo mais. Eu já lidei com todo tipo de funcionário que você pode imaginar, com todo tipo de pessoa, né? Muitas pessoas, não todos, mas muitos tipos de pessoas. E eu tenho consciência que quanto maior o nível hierárquico de uma pessoa, mais papo reto você pode falar com ela, menos rodeios você precisa fazer. Porque na medida em que a gente cresce, em termos de responsabilidade, a gente vai ficando mais forte. E não é qualquer coisinha que magoa nossos corações, que, sabe, que nos abala e nos faz cair. Não. E é por isso, por quem nós nos tornamos, que nós podemos alcançar resultados maiores, patamares hierárquicos maiores, responsabilidades maiores que a gente aguenta. Funcionários de base, muitas vezes sim, não são todos, mas muitas vezes sim, tendem a ter um vitimismo maior. Você fala e ofende, machuca. São pessoas mais fragilizadas, tá? Mas eu tenho certeza que quando você olha para muitas dessas pessoas e fala assim, puxa, se a pessoa parasse de fazer determinada coisa, se ela começasse a estudar, usasse esse tempinho para estudar, se ela aproveitasse essa oportunidade que eu estou dando, ela ia ter uma vida melhor. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você olha para colaboradores, eu tenho certeza que você olha para algumas pessoas e fala assim, puxa, aquela pessoa está fazendo aquilo errado, mas se ela fizesse dessa forma, cara, se ela pudesse enxergar algumas coisas que eu estou vendo, isso ia melhorar tanto a vida dela, ela ia ser tão mais feliz, ia ter tantos resultados melhores, não é? E quando você olha para essas pessoas, eu tenho certeza que quando você olha para elas, você fala assim, se essa pessoa realmente quisesse, ela dava conta de fazer isso sim. Ela dava conta. Eu tenho certeza que você olha para essas pessoas e fala isso. E é o que eu faço quando eu olho para você. Eu olho e tem muita gente que fala assim, não, mas você não sabe o tamanho dos meus problemas. Mas você não sabe o que eu enfrento. Mas você não sabe as minhas dificuldades. Eu sei que elas são reais. Eu sei que são desafios reais para você. Eu sei que você verdadeiramente acredita que às vezes são muito maiores do que você. Mas eu sei que quando você quiser de verdade pagar o preço de ir lá, de entrar no campo de batalha, lutar contra as suas inseguranças, contra a sua preguiça, contra a sua zona de conforto, contra o seu medo, contra a sua ansiedade, eu tenho certeza que você pode sim vencer cada um desses desafios e crescer gradativamente a sua liderança. Porque muitos de nós pensam que um grande líder, a gente pega aqueles grandes nomes. Ninguém começou sendo posto lá em cima, não.
Foi um trabalho de anos de construção de uma estrutura para que quando a pessoa chega num nível hierárquico grande, ela aguente. Ela aguente. E ninguém começa carregando aí, né, 100 quilos nas costas quando bebê. Então nós precisamos crescer, amadurecer e treinando essas habilidades. Só que você nunca vai chegar a ser um grande líder ou uma grande líder se não começar agora. Se não der os passos, não treinar, não se desenvolver e ir crescendo. E aí sim mudar aquilo que você quer mudar. Vou te falar, dá trabalho? Dá. É fácil? Não. Eu não vou mentir pra você, eu não quero te enganar. Eu vou falar a verdade, é isso sim. Mas é muito melhor pagar esse preço do que você pagar o preço de ter pessoas mandando em você de uma forma que você não gosta, influenciando sua vida para um caminho que você não quer, em uma realidade que muitas vezes te desagrada e tem um grau de influência gigantesco de forma negativa sobre a sua vida. Isso é muito pior do que pagar o preço de crescimento de liderança. É muito pior, sabe? Então a gente precisa escolher o preço que a gente vai pagar. Se é o da ação da gente crescer ou da omissão da gente ficar onde a gente tá. Tá joia? Te convido. Não seja a pessoa que espera pela mudança vinda de outras pessoas. Seja você a mudança que você quer. Tanto para a sua vida quanto para a realidade ao seu redor. Tá joia? Construa a sua vida sensacional, vai chamando o pessoal para perto de você e vai aumentando sua zona de influência. E se você gostou dessa live, eu quero que você curta ela, compartilhe ela, por gentileza, caso você queira. E compartilhar com seus amigos empresários, para aquelas pessoas que falam assim, gente, vamos junto, vamos crescer junto, vamos mudar, vamos fazer umas coisas diferentes aqui, sabe? Vamos começar a fazer grupos de empresários, vamos fazer grupos que ajudam as pessoas, vamos fazer arrecadação de cestas, vamos visitar comunidades, vamos fazer alguma coisa de diferente. Inicia você a transformação, tá? E escreve aqui, ó, nós vamos além. A gente não fica onde a gente tá, não. A gente só fica dentro de empresa, não. A gente vai além, a gente vai adiante, a gente vai aumentar a nossa zona de influência. Tá bom? Obrigada pela sua presença. Terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, a gente tá aqui juntos de novo. Agradeço a sua audiência, agradeço a todos vocês que entraram, ficaram aqui até o final. Beijo grande, até terça-feira que vem e fui!